Pode sentar de cá, no lugar da certo. Está aberto já? O microfone está aberto. Bom dia. Queria dar início à reunião de lançamento do processo de credenciamento de teleconsultas de especialidades e generalistas feito pelo consórcio Conectar. Quero agradecer à Frente Nacional dos Prefeitos pela parceria nessa iniciativa, agradecer também o CONASEMES, representado aqui pelo secretário executivo Mauro Junqueira, também parceiro nessa iniciativa. Aqui presente, além do secretário do CONASEMES, a secretária de Campinas, Cláudia Oliveira, a diretora de Educação e Saúde, Saúde Digital da Prefeitura de Campinas, Marcele, e representando a Frente Nacional dos Prefeitos, a Aline. Eu queria fazer uma fala inicial dizendo que o consórcio Conectar, através dessa publicação desse credenciamento, quer, quer fornecer, disponibilizar para os municípios a possibilidade de adesão ao credenciamento do Conectar e, com isso, possibilitar a contratação de médicos especialistas e também generalistas para atendimento de saúde digital nos municípios. Nós temos essa iniciativa na cidade de Campinas e tem se mostrado efetivamente um sucesso do ponto de vista da possibilidade de contratar profissionais, tanto através de empresas como também autônomos, para prestação de serviços de teleconsultas, principalmente nas áreas, nas especialidades. Então, esse é o primeiro processo de credenciamento, de edital de credenciamento, que o Conectar vai publicar em parceria com a Frente Nacional dos Prefeitos, e tivemos também a possibilidade de discutir esse edital de credenciamento com o CONASEMES, através do presidente Richan e do secretário Mauro, e também apresentar esse edital ao Ministério da Saúde e discutir também com o Ministério da Saúde. Esse processo, esse edital de credenciamento que o Conectar vai publicar a partir de amanhã, ele ficará durante um mês para sugestões e dúvidas, eventuais dúvidas que os municípios possam ter. E, a partir dessas dúvidas, dessas discussões durante o mês, ele terá a publicação oficial a partir daqui um mês. Então, a publicação que será realizada amanhã é uma publicação do edital para consulta e para esclarecimentos de dúvidas durante um mês. Quero aqui já antecipadamente agradecer a equipe do Conectar, a secretária Clair, a Cíntia Cristo, agradecer também ao CONASEMES por discutir essa questão com o Conectar, também por ter é, reunido com o Conectar, conheceu também todo esse processo e teve a oportunidade de também fazer algumas sugestões. Para iniciar a apresentação, eu vou passar a palavra para a secretária Clair de Oliveira, e ela vai apresentar tecnicamente qual a proposta de credenciamento para a contratação de profissionais, para atendimento de saúde digital de médicos, especialistas e generalistas. Secretária Clair, tem a palavra para a apresentação técnica do que será o nosso processo de credenciamento no Conectar. Pronto. Bom dia a todos. Eu vou tentar rapidamente falar um pouco sobre esse procedimento auxiliar, que é o credenciamento. Então, na verdade, o credenciamento ele já existia, né, já era um procedimento, mas não estava regulamentado. Então, a nova lei de licitações, a 14133, ela trouxe uma regulamentação para o credenciamento. Eu vou pedir, então, nós temos aí umas lâminas do PowerPoint, se a gente puder já começar a trabalhar com elas, porque aí visualmente fica mais...
Uhum. Obrigada. Bom, então vamos lá. Essa lei, então, que está mencionada aí na lâmina 14133, e tem o decreto também 11.878. Tudo é bastante recente, a 14133 é de abril de 2021. E ela trouxe os procedimentos auxiliares, tanto à licitação como à contratação. Então, nós temos aí nesse artigo 78 os procedimentos auxiliares. No caso que a gente vai conversar, é o credenciamento, e ele é um procedimento auxiliar à contratação. Ele não é um procedimento auxiliar à licitação. E no que isso importa? Isso importa porque o credenciamento, ele existe quando existe a intenção de contratar todos aqueles que se dispuserem a se qualificar para determinado fornecimento. Então, no caso do credenciamento, ele pode ser paralelo e não excludente. O que quer dizer isso? Que eu posso contratar com todos aqueles que quiserem, não preciso ser ao mesmo momento, mas todos os que se dispuserem vão ser contratados. A outra possibilidade é uma seleção a critério de terceiros. Por exemplo, eu credencio clínicas médicas e o usuário escolhe qual clínica ele quer utilizar. Então, são todas as clínicas que se interessarem. E no mercado fluido, no caso, por exemplo, de preços de passagem aérea, por exemplo, onde eu credencio todas as fornecedores e eles me dão o preço no momento que acontecer. No nosso caso, nós vamos utilizar a paralela e não excludente. Isso quer dizer que o consórcio conectar, ele vai pegar a atribuição de publicar um edital de chamamento convidando as empresas de saúde, sejam coletivas ou privadas ou particulares, por exemplo, tanto podem ser empresas que têm vários profissionais para oferecer, como pode ser um único profissional que tenha uma empresa individual. Então, esse edital de chamamento, ele convida para que as pessoas se credenciem para poder participar, para poderem serem contratadas pelos municípios. O edital de chamamento, ele é permanente, tá? E os valores são definidos pelo consórcio. Por esse motivo é que não existe uma competição como uma licitação, por exemplo. Não existe um menor preço. O preço vai ser igual para todos aqueles que se dispuserem e se qualificarem na prestação desse serviço. Aqui tem um rol que nós estamos pensando num primeiro momento, são mais ou menos 36 especialidades. Temos o generalista e as especialistas, tá? Então, esse material vai ficar disponível, dá até para que os senhores possam analisar com mais tranquilidade o que está sendo pensado de credenciar. Cada uma dessas especialidades, ela vai ter um grupo de profissionais que se credenciaram, de tal forma que os municípios, por exemplo, eles podem contratar profissionais de cardiologia, de cirurgia vascular, enfim, do que julgar interessante. As empresas, eu vou comentar já já como é que as empresas vão participar disso. As empresas elas vão solicitar o credenciamento. Nós vamos dar um prazo de 30 dias do edital, a partir de amanhã que o edital vai estar disponibilizado, conforme o prefeito Dário já mencionou, e nós vamos dar o prazo de 30 dias para que sejam feitos esclarecimentos, perguntas sobre o processo que a gente está colocando na rua. As empresas de serviços médicos que se interessarem, elas vão então solicitar o credenciamento e apresentar toda a documentação jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômica, para serem analisadas. E também atestado de atividade compatível, né, um desempenho anterior disso, e o certificado de prestação de serviços médicos do Conselho Regional do seu território. Uma comissão especial vai analisar essa documentação e, a partir da aprovação, vão existir listas de especialidades que estarão credenciadas, onde as empresas estarão credenciadas. Essa publicação ela vai ser feita no Portal Nacional de Compras Públicas, que é para todo o país. Os municípios associados, como é que eles vão, então, proceder?
Quem é de município sabe qual é a dificuldade de se contratar por inexigibilidade. Inexigibilidade é aquela situação em que não há necessidade, não há de existir um procedimento licitatório. Como o credenciamento vai ser feito pelo Conectar, o Conectar já está instruindo esse processo de inexigibilidade. Então, os municípios vão montar os seus processos, onde eles vão fazer o estudo técnico preliminar, o termo de referência, e vão entrar em contato com as empresas credenciadas na modalidade de interesse deles, não é? E então vão contratar essas empresas por inexigibilidade. É claro que vai haver um parecer, o parecer jurídico é necessário dentro do município, mas todo o embasamento do credenciamento o consórcio vai oferecer para o município interessado. Tá? Outra coisa que o consórcio vai fornecer também vai ser uma minuta do contrato de inexigibilidade, uma sugestão, e também todo o roteiro para o estudo técnico preliminar e para o termo de referência, de tal forma que o município esteja juridicamente alicerçado nessa contratação que aconteceu. O município, então, formaliza a contratação por inexigibilidade para cada modalidade de interesse. O contrato vai prever o número de horas, o prazo de execução, o valor, que vai ser um valor previamente estabelecido pelo Conectar por hora, e fazer o empenho da despesa. A gestão do contrato é do município e o pagamento das horas de teleatendimento também. Então, todo esse movimento vai para o município. A empresa credenciada, após a assinatura do contrato com o município, a empresa informa ao consórcio Conectar quantas horas foram contratadas do montante que ela disponibilizou, para que a listagem, vamos dizer, possa rodar e outras empresas estarem disponibilizadas. Fiscalização. O consórcio Conectar ele é fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado do presidente do consórcio Conectar. Então, no caso, o presidente é o prefeito Dário, de Campinas, São Paulo. Então, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é quem fiscaliza o procedimento de credenciamento. Os contratos por inexigibilidade são fiscalizados pelos tribunais de cada estado. Tá? Por exemplo, alguém do estado do Ceará faz o contrato, é o Tribunal de Contas do estado do Ceará que vai fiscalizar. Tá? Então, basicamente, é essa noção, a gente fica à disposição, não só agora, mas também durante os 30 dias de consulta, para esclarecer esse movimento que a gente espera que possa auxiliar os municípios na telemedicina. Era isso. Obrigada. Muito obrigado, secretária Clair. Eu vou passar a palavra daqui a pouco para o secretário executivo do Conasems, o Mauro Junqueira, mas antes eu queria fazer alguns comentários. É, esse, esse edital do credenciamento, que amanhã estará publicado pelo Conectar, ele consta um valor hora da consulta, né? Não está constando no edital, né, cara? Não. Não está constando? Ainda não. Mas muita gente pode perguntar, nós estamos estudando e discutindo o valor de mercado, está em torno de R$ 200 a hora do especialista, um pouco mais, um pouco menos, e será nessa faixa. Por que que nós não cravamos ainda o valor que será porque nós estamos finalizando a pesquisa de mercado em todas as regiões do país, mas será em torno de R$ 200 a hora de consulta 200, 210, 220 do especialista e do generalista um pouco menos. Então, essa é a faixa de preços que não está no credenciamento, porque nós queremos ouvir, durante esses 30 dias, a opinião das cidades que possam nos ajudar a sugerir o valor da hora da teleconsulta. Outra coisa importante é o seguinte, a estratégia de atendimento de saúde digital, de teleconsulta de especialidades, ela é uma estratégia importantíssima para cidades que enfrentam filas de especialidades. Nós sabemos que hoje existe, praticamente em todo o país, um excesso de encaminhamento para os especialistas, o que é natural, visto que muitas vezes o médico que atende numa unidade básica de saúde não tem muita estrutura, não tem muitas condições de fazer um diagnóstico e para
para agilizar o paciente, ele acaba encaminhando para um especialista. E isso sobrecarrega as filas de especialidades e, muitas vezes, essa estratégia de atendimento de teleconsulta de especialidades pode, inclusive, não só atender esse paciente, mas ajudar a qualificar, muitas vezes, a fila que as cidades têm nas especialidades. São 36 especialidades que esse credenciamento propicia a contratação, fora o clínico geral generalista. Nós temos uma dificuldade muito grande de cidades no interior do país de ter acesso aos especialistas. E essa possibilidade que o Conectar oferece do município aderir ao credenciamento para contratação de teleconsultas por especialistas, por exemplo, é uma oportunidade fantástica. Nós discutimos em Campinas muito para chegar nesse formato de credenciamento. Foram várias discussões, tanto com os especialistas em licitação, procuradores do município e os gestores de saúde, para que o município pudesse ter esse modelo de credenciamento e está dando certo na cidade de Campinas. Nós estamos conseguindo contratar especialistas através desse credenciamento que a gente hoje apresenta de um formato nacional através do Conectar. Então, é importante que as cidades tenham essa possibilidade de aderir a esse credenciamento e dentro da plataforma do Conectar, nós teremos todo o passo a passo para que a cidade possa fazer contratação, fazer o contrato, ter aí os pareceres e toda a burocracia para que isso seja efetivado com rapidez e com segurança jurídica. A partir desse mês que o edital fica em consulta, nós publicaremos o edital oficialmente e a FNP, em parceria com o Conectar, está já finalizando a plataforma onde serão disponibilizadas todas as empresas empresas e profissionais autônomos que vão oferecer horas de atendimento na plataforma do Conectar e da Frente Nacional de Prefeitos. Essa plataforma entrará em funcionamento em um mês, a partir do momento que será publicado oficialmente o credenciamento, já com prazos, já valendo para as empresas se credenciarem, se oferecerem as suas horas de atendimento. Antes de passar a palavra para o Conasems, eu vou passar a palavra para a Marcele. A Marcele é diretora de Educação e Saúde Digital da Prefeitura de Campinas, e vai passar a experiência que a cidade teve com esse tipo de credenciamento. É importante passar esse case de Campinas, porque as cidades possam ter aí mais segurança, eventualmente saber se isso funcionou ou não. Então, a Marcele tem a palavra. Pode passar. Pode chegar mais perto Bom do microfone. dia. Mais perto do microfone, você puxa aí. Acho que já está perto. Bom dia. Pode começar a apresentar, por favor. Bom, então, falando um pouco de Campinas, para vocês entenderem, né, não são todos que conhecem a cidade, para 1.200.000 habitantes. Então, dentro de Campinas, cabem 6 cidades de aproximadamente 200.000 habitantes. Para cidades menores, entenderem um pouco como Campinas está dividida em 6 distritos. E nessa cidade, a gente tem aproximadamente 70 centros de saúde, centros de referência 8, além dos outros serviços. Na mesma situação, então, de uma grande metrópole, a gente tem a saúde digital pensada na questão da vulnerabilidade social. Então, a gente poder olhar para o nosso território, que é extenso, quase 800 quilômetros quadrados, e também olhar como que a gente consegue atingir essas populações que têm menos acesso aos serviços de especialista ou mesmo de generalista. Então, para a gente conseguir organizar isso para dentro de Campinas, foi feito um decreto municipal em 22.387, que foi um decreto de 20 de setembro de 2022, que nós definimos a prática da telesaúde para dentro do município.
e a criação de um departamento, né, que é o Departamento do Ensino, da Pesquisa e da Saúde Digital. Entendendo que a saúde digital, ela está relacionada à educação, a essa transformação das pessoas acreditarem que é possível fazer uma saúde diferente da além do presencial. Então, assim, o foco nosso foi ampliação do acesso, né, para atenção primária, para atenção especializada, hospitalar, urgência e emergência. Otimizar o recurso. Então, como que a gente consegue otimizar o recurso físico, o tempo, o RH, o deslocamento, qualificar a assistência prestada e fomentar inovação em saúde, né? Então, trabalhar com curso de formação, trabalhar com estágio na graduação e pós-graduação, com a produção científica. Então, todo esse processo, para ele acontecer, é muito importante o apoio do gestor, a gente ter organizado uma estrutura mínima para a gente cuidar dessa saúde digital, porque a gente está trabalhando com mudança de cultura, né? Vamos ampliar para além do presencial. Então, em Campinas, hoje a gente já tem mais de 1 milhão, né, de interações, a nossa assistente virtual da Secretaria de Saúde, que é a Ana. Então, a gente, desde mensagens enviadas, atendimentos e orientações. E a gente tem trabalhado com o uso da inteligência artificial, usando a ferramenta do chatbot, tanto ativo como receptivo, o WhatsApp Business nos serviços de saúde. Estamos trabalhando muito com informação em redes sociais, produção de mídias sociais e a telesaúde, né? Desde a teleconsulta, a teleorientação, teleconsultoria, o telelaudo e a teleeducação. Então, são muitas frentes para a gente fazer esse processo de transformação digital. E quando a gente olha para a gente estruturar essa saúde digital no SUS Campinas, a gente trabalhou com uma infraestrutura, então a gente pensou em como a gente vai colocar computadores, fones nos centros de saúde. Hoje o nosso paciente, ele pode ir até o centro de saúde e ser atendido, ou ele pode ir para casa com recurso próprio dele e ser atendido. A gente licitou uma plataforma e trabalhamos com o credenciamento. Tanto o credenciamento de médicos generalistas, como o credenciamento de médicos especialistas. O credenciamento de médicos generalistas, porque os nossos centros de saúde, ele tem uma capacidade instalada. Então, chega um momento que a gente não consegue dar conta de atender todos os pacientes que procuram, os usuários que procuram os nossos serviços. Então, para evitar esse deslocamento, esse sofrimento desse usuário que está na sua unidade de saúde, nós oferecemos para os pacientes de baixo risco o atendimento digital em casa ou no centro de saúde com o generalista credenciado. E o credenciamento para os especialistas são os pacientes que estão aguardando numa fila, e a partir do credenciamento a gente pode atendê-los à distância. E esse atendimento, como o doutor Dário disse, ele vai desde uma triagem ou uma preparação desse paciente para um especialista, porque muitas vezes a gente vê que os pacientes estão na fila sem os exames necessários, então ele fica esperando muito tempo para ser atendido. Quando ele chega, ele não está com os exames corretos, ou quando ele chega, ele está encaminhado para o especialista errado. Então, esse processo a gente já tira realmente os pacientes que precisam estar na fila, prepara os pacientes e também resolve as situações que não têm necessidade de ir para um especialista. Então, hoje a gente tem uma avaliação, por exemplo, da alergologista, que 80% dos pacientes que estavam na fila, nós conseguimos resolver e permanecer na fila 20% dos pacientes que realmente precisam do atendimento presencial e que estão qualificados, né, com exames, com todas as orientações necessárias para estarem no especialista. Então, a gente percebe que nas teleconsultas, a gente tem uma satisfação alta do paciente, a nota é 9,2, e a gente deixa de encaminhar os pacientes de baixo risco para o pronto-socorro. Do total dos pacientes que iriam para o pronto-socorro, apenas 2,44 realmente foram para um pronto-socorro que necessitariam desse encaminhamento. E o restante foi resolvido no território, evitando esse deslocamento e o desgaste do paciente e tudo que está envolvido nesse deslocamento e a superlotação dos pronto-socorros também. Outra estratégia que Campinas tem trabalhado
são as teleconsultorias, né? A gente hoje já tem na nossa vivência 20 especialidades, que é um apoio para os nossos médicos generalistas, um parecer, uma opinião para a gente evitar de chegar ou encaminhar esse paciente para um especialista. Então, a gente já teve um momento que a gente tinha uma demanda de cardiologia que a gente não conseguia dar conta, oferecendo apenas as consultas presenciais. E hoje a gente já tem vagas sobrando, né, dos especialistas, porque eles estão orientando os nossos generalistas que estão resolvendo na ponta sem deslocar esse paciente para um especialista. E agora nós já estamos integrando Campinas numa sala de inteligência para juntar todas essas informações e conseguir melhorar a gestão do município. Então, um pouco da nossa realidade e estou à disposição para perguntas, qualquer dúvidas. Muito obrigado, Marcele. Nós fizemos aí um resumo de como está a saúde digital em Campinas. Eu quero passar a palavra para o Mauro Junqueira, secretário executivo do Conasems. Nós tivemos reuniões com o Conasems, apresentamos essa proposta antes e quero também antecipadamente agradecer essa possibilidade de discussão de uma proposta do Conectar como essa. Tem a palavra o Mauro. Bom, bom dia, prefeito, bom dia a todos que nos assistem. É um prazer aqui estar na Frente Nacional de Prefeitos. Faz tempo, né, Aline, que eu não venho aqui. E agradecer aí pelo convite, dizer que é uma iniciativa muito importante. O consórcio ele está previsto na legislação do SUS, né, desde o seu nascedouro, da 8080, 8142, e ele vem da ausência do Estado, né? Enquanto o Estado deixou a desejar, os municípios tiveram que se unir para poder fazer juntos aquilo que sozinho teriam dificuldade, né? Nós temos, diferente de Campinas, nós temos 80% dos municípios brasileiros com menos de 20 mil habitantes. Então, imagine se Campinas, né, tem essa dificuldade de acesso a especialistas, imagine os municípios com menos de 20 mil habitantes. Obviamente não tem escala, não tem escopo, e aí essa iniciativa de consórcio ela é muito bem-vinda, né, e é importante para os municípios. O processo de credenciamento ele já acontece em vários lugares do país, vários consórcios trabalham com credenciamento, né, e é por adesão. Então, participa quem quer, né, da forma que quer, e isso está muito claro, está muito tranquilo. A questão das especialidades médicas, né, é importante falar que nós temos um déficit muito grande no nosso país na questão da formação médica, né? Os médicos que formam anualmente, que vão para o mercado, apenas 30% deles têm acesso à residência médica. O país só dá possibilidade para 30% dos formandos fazer uma especialidade médica. Isso é uma coisa que a gente precisa resolver no Sistema Único de Saúde, né? Trabalhar nessa esfera. E nós temos um problema, né, grave na formação, né, uma formação que deixa muito a desejar, não só na área médica, mas na área da saúde como um todo, e que coloca para o gestor local, né, profissionais de saúde com um déficit de aprendizagem e que acabam virando meros encaminhadores de paciente, né? São os médicos que a gente acaba dizendo que ele está ali só para encaminhar. E aliado a isso, nós temos o Dr. Google, que felizmente, prefeito Dário, não prescreve. Porque a hora que o Dr. Google prescrever, aí o prefeito pode ir embora, porque aí ninguém segura mais, né? E o paciente também, por sua vez, chega já, depois de fazer a consulta na rede social, no Google, etc., já chega com diagnóstico para o médico prescrever o que ele quer, não o que o médico, né, vai examinar. Então, nós temos essa dificuldade toda. O Ministério da Saúde, e aqui eu não falo pelo Ministério, mas o Ministério da Saúde lançou o PMAE, que é o Programa de Mais Acesso à Especialidade. Eu acho que essa proposta do Conectar casa muito bem,
né, com o que o Ministério está trazendo, né, de mais acesso à especialidade. Eu acho que a doutora Anistela, que está acompanhando esse processo, está de olho nisso, né, e com certeza a SAES vai ter que se aproximar para entender um pouco mais desse processo. Eu acho que o Conectar tem muito a ajudar, né, nessa questão, nessa meta do Ministério da Saúde. A questão de telemedicina já é por nós conhecida, telemedicina, teleconsulta, teleinterconsulta, né? E eu vejo com um apoio muito grande às equipes de atenção básica, né? As 55 mil equipes de atenção básica, né? Que, como eu falei, né? Muitos deles, muitos médicos novos, recém-formados, que não têm experiência e encaminham o paciente, às vezes por falta de conhecimento, de habilidade, e às vezes até mesmo pressionado pelo paciente, né? Que já chega que eu quero ir para o neurologista, eu quero ir para o especialista, né? O paciente meio que exige isso. Então, acho que uma teleinterconsulta, nesse caso, vai dar oportunidade de um aprendizado desses profissionais que estão na ponta. Também isso é muito importante, né? Fala da questão do preço, né, que você colocou aí, por hora, tal. O SUS paga R$ 10 uma consulta médica, né? Nós temos um subfinanciamento crônico na saúde, né? E hoje 70% do que custa uma equipe da saúde da família é o município que banca, né? Então, o valor eu acho que está dentro do que é praticado no mercado, né? E aí para encerrar a minha fala, né, dizer que o Conasems vê essa iniciativa como uma iniciativa exitosa, né, que tem muito a crescer, que obviamente vai demandar aí muita pergunta, muitas ações dos municípios que vão querer participar desse processo, né? Eu acho que isso vai ser muito positivo e a gente está apoiando a iniciativa, né? Acho que como eu disse, é uma iniciativa exitosa que pode e vai com certeza contribuir para ajudar nesse processo, né, de dar acesso ao especialista dos profissionais de saúde, evitando aí deslocamentos desnecessários de pacientes das suas regiões às vezes, para andar aí 600, 700, 1.000 quilômetros atrás de uma receita médica, que o profissional da atenção básica não é que não queira dar, é que às vezes o próprio sistema do Estado ou do Ministério da Saúde, para ter acesso a um determinado medicamento, a um procedimento, exige que seja um especialista. Então, ele tem que se deslocar, às vezes, por causa de uma receita médica. Então, isso vai ajudar nesse processo, né, e viabilizar e diminuir custos, né, e dar um acesso mais rápido. E, com certeza, né, com o especialista, o paciente que tiver uma necessidade de um atendimento mais complexo, ele vai, com certeza, ter esse acesso mais rápido, né, e chegar ao seu tratamento. É isso que a gente espera, por isso que eu estou aqui em nome do presidente Richan, né, participando desse processo aí, desse início, já parabenizando, né, isso já funciona em Campinas, é bom que se diga isso, né, não é nada novo, é algo que já funciona, já acontece, né, já tem experiência, já tem relatos, então, assim, parabéns ao município de Campinas, né, que, mais uma vez, não precisava disso, né, poderia o Dário ficar lá com a sua equipe, cuidando do seu município, mas elogiar pela iniciativa, né, por esse olhar republicano de querer que as coisas aconteçam não só no seu município, mas na região e em todo o país. Parabéns pelo processo. Muito obrigado, Mauro. Agradeço mais uma vez a possibilidade de discutir esse credenciamento previamente com o Conasems. Agradeço você, o secretário executivo, o presidente Richan, deixo um abraço a ele e mostra o papel institucional importante do Conasems no fortalecimento do SUS, né, que é, sem dúvida, essa estratégia de saúde digital. Eu sempre falo que não vai resolver todos os problemas do SUS, não é isso a nossa intenção, mas é uma ferramenta, um instrumento a mais para ampliar o acesso da população ao Sistema Único de Saúde. Nós recebemos algumas perguntas aqui, eu vou passar para a Claire responder. Algumas eu já sei responder, viu, Claire? Mas tem uma pergunta aqui que até quando a empresa pode pedir o credenciamento?
Eu acho que, Claire, explica que o credenciamento é aberto, né? Então, você pode explicar, Claire. Quando publicar daqui 30 dias oficialmente. Isso. Então, assim, nós vamos publicar possivelmente amanhã, com todos os anexos, e durante 30 dias vai ficar à disposição para questionamentos, e depois nós vamos publicar o edital já definitivo. Esse edital ele tem um prazo de 5 dias para haver algum recurso, alguma coisa, e a partir daí ele vai estar permanentemente aberto, então não vai fechar. Tá? O que pode acontecer é um aprimoramento, eventualmente, no próprio edital, mas ele é permanente. A intenção é que fique sempre em aberto para que as novas empresas que se interessarem possam se credenciar. Então, não haverá um prazo de fechamento, não, ele vai permanente. Olha, tem mais uma pergunta aqui. Vamos aí respondendo. A questão do pagamento. É o Conasems que será responsável? Como é que vai ser o fluxo de recursos? Isso eu vou falar, porque questão de dinheiro eu vou falar. Não, na verdade, o contrato será feito diretamente do município com a empresa responsável pelo atendimento de telesaúde. Então, não passa nenhum recurso na conta do consórcio. Do ponto de vista do consórcio, ele vai publicar para que os municípios possam aderir, né, publicar o credenciamento e ter todo o passo a passo para que os municípios possam contratar profissionais para atendimento de telesaúde, principalmente especialistas. A partir do momento, com base em toda a documentação e com base na plataforma que será disponibilizada às empresas credenciadas com a quantidade de horas, ou as cidades vai lá e faz o contrato de quantas horas ela vai contratar e o pagamento é direto do município que contrata com a empresa que vai fornecer o atendimento. É isso, Retário? Tem alguma. Porque isso é uma confusão, uma boa pergunta, porque geralmente tem modelos de consórcio que o consórcio faz o contrato, contrata e disponibiliza o serviço e as cidades ou os entes do consórcio repassam o dinheiro para o consórcio. Nesse caso, não há movimentação de recursos dos municípios para o consórcio. Os municípios, através da plataforma, através do resultado do credenciamento das empresas credenciadas, o município vai, contrata as horas necessárias e faz o contrato específico com aquela entidade, com aquela empresa. Então, não tem recurso dos municípios para o Conectar. O Conectar não vai fazer contrato com as empresas para fornecer o atendimento. É a cidade diretamente com a empresa. Então, mais a outra pergunta aqui, como os municípios podem usar o serviço? Na verdade, dentro da plataforma do credenciamento, que vai resultar na plataforma das 36 especialidades, vai ser ali, vamos dizer assim, vai ser um cardápio, né? Ali tem empresas fornecendo X horas para endocrinologia, tantas horas para cardiologia, e o município vai ver a necessidade dele e verificar se tem disponibilidade de horas na planilha do Conectar, que está sendo, inclusive, já feita, quase finalizada, em parceria com a Frente Nacional dos Prefeitos. E aí o município faz, e a empresa que fizer o contrato com aquele município vai informar o Conectar para retirar aquelas horas que estão disponíveis na plataforma. Então, é importante que os municípios saibam que eles vão utilizar o serviço que for interesse do município. Ele não é obrigado a pegar serviço nenhum. Se ele tem necessidade de 100 horas de atendimento de cardiologia, 50 horas de atendimento em nefrologia, tantas horas de atendimento em psiquiatria, ele vai lá ver os serviços disponibilizados e faz o seu contrato com a empresa. Vai estar tudo disponibilizado na plataforma que vai estar todas as empresas credenciadas. É isso, Caio? Tá. Outra coisa que estão perguntando aqui é o seguinte: os municípios eles vão ter como contratar essas empresas por períodos mais longos. É o contrato de cada contrato que ele fizer por uma quantidade de horas específicas, não é isso, Cléber? O que nós estamos avaliando é que a contratação ela será por hora
e cada hora vai representar, no máximo, 4 consultas. Isso. Né? Então, de tal forma que o município pode dimensionar a sua necessidade e o prazo necessário para isso. Como eu já tinha dito, é um contrato por inexigibilidade. Então, quando o município vai contratar, ele define o prazo em que ele quer que essas horas sejam cumpridas. Aqui tem uma pergunta interessante. Há sempre uma preocupação dos municípios e dos entes públicos de fazer contratos de inexigibilidade, que dispensa a licitação. Mas, veja bem, essa questão do credenciamento é diferente de você contratar uma empresa ou alguma obra sem licitação. Nesse caso, existe a inelegibilidade porque existe um preço que todas as empresas podem fornecer. Então, nós vamos dar o valor da consulta hora. Então, por isso que não há necessidade de um processo licitatório para escolher uma empresa. Então, é importante que os municípios fiquem tranquilos, porque o credenciamento já prevê que é basicamente um tipo de licitação que dispensa aquela licitação formal do menor preço, porque o preço é um preço de pesquisa de mercado. Nós, repetindo, nós avaliamos que o preço de uma hora de um especialista hoje está em torno de R$ 200, 220, um pouco mais, um pouco menos. Nós vamos finalizar essa consulta durante esse mês e o município não tem preocupação com essa questão de não fazer uma licitação para uma empresa, porque o preço é definido no credenciamento, não é isso, Fernando? E é o seguinte, o município ele vai fazer o contrato dele a partir de um procedimento auxiliar que o Conectar vai desenvolver, o que é o credenciamento. Então, o credenciamento é a argumentação jurídica de base para que a inexigibilidade aconteça. Então, o processo vai estar devidamente instruído e corretamente instruído. A gente sabe da preocupação dos municípios, não só com a dispensa de licitação, mas, sobretudo, com a inexigibilidade, que é aquela situação em que não há possibilidade de licitar. Então, o credenciamento, por lei, inclusive, ele é um auxiliar, ele que vai instruir essa contratação por inexigibilidade. Não, perfeito. Tem mais uma pergunta interessante aqui. Existe uma previsão de oferta de serviços de um mesmo especialista para mais de um município? Qual seria a exigência? Inscrição no município, no Conselho Regional de Medicina? Bom, os especialistas eles têm que comprovar que ele é especialista, né? Tem o título, tudo. Agora, esse especialista, ele pode, eventualmente, prestar serviços em municípios diferentes, se a carga horária dele permite. Então, por exemplo, ele tem, dentro daquele trabalho, ele vai trabalhar 8 horas, atender no município A. Se ele tiver disponibilidade de mais, aquele município só contratou 8 horas dele por semana, por exemplo, ele pode atender outras 8 horas em outro município. O importante é que ele cumpra o que está no contrato. Então, isso não tem problema. Tá? Uma outra pergunta é interessante aqui, ó. Será que nós teremos muitas empresas e especialistas disponíveis para os municípios? É uma boa pergunta. Essa pergunta o que nós vamos fazer a partir de amanhã? A partir de amanhã, nós vamos tentar contactar empresas que têm no Kineso, que têm essa questão de fornecimento de especialistas, de médicos especialistas. Nós vamos tentar mobilizar o setor das empresas e mesmo empresas únicas, né, cara, individuais, especialistas que têm empresa individual, falam, não, eu quero trabalhar X horas de telesaúde no credenciamento. Então, nós vamos tentar trazer para o nosso plataforma de credenciamento o máximo de empresas possíveis. E aí, durante desse mês de discussão, nós vamos colocar também horário. Eu acho que nós não podemos trabalhar só com horário comercial. Eu acho que nós podemos estender a possibilidade de atendimento até às 21, 22 horas. Entendeu? Por 3 períodos. Por quê? Porque muitos especialistas, eles podem tirar 1, 2 dias da semana para fazer 4 horas de teleatendimento fora do horário de consultório, fora do horário de cirurgia que ele faz.
Entendeu? Então, é importante, no edital, a gente, acho que não vai precisar definir esse horário, né, cara? Já está definido? Quando a empresa vai se credenciar, ela diz quais especialidades ela está oferecendo, o número de horas de cada especialidade e em que Em que períodos período? ela está oferecendo. Porque se nós ampliarmos o período porque assim, no mundo moderno hoje, não tem nenhum problema você fazer uma consulta virtual 9 horas da noite, 8 horas da noite. As pessoas trabalham durante o dia e fazem a consulta. E para o especialista, eu avalio que ele pode tirar 1, 2, 3 dias por semana à noite para fazer aí 4, 5 horas de teleatendimento, aumentar aí a sua receita mensal e num horário que não, em tese, não vai comprometer nem o horário de consultório dele presencial e nem o horário de cirurgia dele. Então é importante a gente falar sobre isso. Aqui tem uma pergunta que a gente já discutiu muito. E os valores estabelecidos poderão ser conforme praticados na região? Nós discutimos muito isso. Por que que a gente vai dar um valor único para o Brasil? Por quê? Porque o especialista lá do Rio Grande do Sul pode atender o paciente no Acre. Da mesma forma, o especialista do Acre pode atender lá no Rio Grande do Sul. Então, não há como a gente definir um valor regionalizado, porque é para ampliar a possibilidade de especialistas do Brasil todo trabalharem. Então, nós estamos estudando, nós chegamos a um valor em torno de 200, 220, R$ 230 por hora do especialista. Vamos discutir, vamos conversar de novo com o CONASEMS, com o Ministério da Saúde, para a gente saber se é isso mesmo. Por isso que nós não cravamos ainda nesse edital de consulta pública o valor. Se a gente tivesse. É claro que você, como gestor, você queria pagar o mínimo possível, mas você tem que garantir o especialista também. Então, é uma questão de mercado, temos que ter um valor. Bom, outra pergunta: como será realizada a fiscalização sobre a disponibilidade e presença do especialista? Olha, em termos de saúde digital, é mais fácil você controlar do que presencial, porque você tem relatórios, inclusive tem sistemas que dá o controle por instantâneo, em tempo real. Então, a presença o controle é muito fácil. Outra pergunta aqui importantíssima que será sugerida alguma plataforma padronizada para as teleconsultas? Olha, essa é uma questão. Nós temos a plataforma do ESUS e temos muitas empresas que oferecem plataformas. O consórcio, o consórcio não vai sugerir. Para o consórcio, é uma questão que nós discutimos bastante. É uma questão complexa do consórcio definir uma plataforma, sugerir outra, porque aí você entra numa discussão que cada município tem um tamanho, cada município tem uma característica específica. Para Campinas, por exemplo, nós fizemos uma licitação há uns 3 anos atrás, bem complexa, mas lá nós tivemos que fazer conexão, o API que chama, com o prontuário eletrônico. Lá nós temos só da rede própria, temos 3 hospitais, 70 centros de saúde. Então, a plataforma é uma plataforma muito, muito pesada. Cidades menores podem ter uma plataforma menos complexa do que uma cidade como Campinas. Então, a gente não está sugerindo a plataforma, nós não estamos definindo que precisa ser plataforma A, B ou C. Existe a plataforma do ESUS, que está. Cada ele tem a sua liberdade de escolher a plataforma adequada para o seu tamanho e também para o seu grau de digitalização do SUS. Tem cidades que têm prontuário eletrônico, tem o site GHUSE nos hospitais, tudo conectado, e tem cidade que está em processo de digitalização. Então é complicado para o Conectar definir ou indicar a plataforma A, B ou C. Então, nós não vamos indicar. O que nós estamos focando aqui é principalmente no modelo, no formato que as cidades vão ter todo o apoio, todo o auxílio para fazer aí a contratação dos especialistas e, se quiser, claro, generalista. Tem uma pergunta aqui
o município não consorciado pode usar o credenciamento? Pode usar sim, quer dizer, o credenciamento é público. Quando o município é consorciado, ele vai ter todo o apoio das plataformas e apoio do Conectar. Entendeu? Então, assim, E agora, a formatação legal, né? isso, Que é o e, credenciamento. e a questão legal do credenciamento de todos os pareceres. Agora, como se trata de um credenciamento, os municípios podem copiar, fazer o que for, não é proibido. Agora, o município, para ter todo esse apoio, toda essa estrutura, é importante ele se consorciar. Se ele for contratar algum dos que estão na listagem por inexigibilidade, ele vai ter que formalizar o próprio processo de inexigibilidade, o que é Isso. bastante difícil, porque os médicos são médicos, não é? Então, assim, é uma licitação. Então, assim, a fundamentação da inexigibilidade é o próprio credenciamento. Ótimo. Então, assim, quando o município ele está consorciado, ele tem toda a estrutura da questão do conectar. Como se trata de um consórcio público, se o município quiser fazer a cópia do credenciamento, também sem estrutura não é proibido, tá? Tem uma pergunta interessante. Existe uma previsão de oferta de serviços? Ah, não, essa já foi feita. Ah, aqui, ó. E os valores. Bom, será. Bom, tem aqui, ó. Desculpa, tem tanta pergunta que eu estou perdido aqui, viu, gente? É, mais uma pergunta que vamos esclarecer. Se o contrato que o município vai fazer, ele será com Conectar ou com empresa? Para a gente esclarecer. O contrato do município é com a empresa. O contrato do município não vai conectar e o município não repassa recurso para o conectar. Então é importante deixar bem claro isso. Ele vai ter a possibilidade no consórcio conectar, ele vai ter a possibilidade de fazer adesão à ata, de ter toda a questão da inexigibilidade da contratação, o modelo do contrato, e vai ter todo e acesso à plataforma, a lista de empresas que estão lá disponibilizado o número de vagas. Então, é importante a gente ter essa clareza, porque facilita muito. Quando você passa para esse contato direto da empresa com o município, não há a questão de recursos do município para o consórcio, do consórcio para a empresa. Aquele município que vai lá contratar o seu número X de horas, ele vai pagar a empresa, vai fazer o contrato diretamente com a empresa. Isso é fundamental para que seja uma plataforma que facilita, que permite um instrumento de contratação de profissionais e não com repasse de recursos. Não teria nenhum problema. Tem muitos consórcios que você tem repasse de recursos, as cidades fazem consórcio, o consórcio contrata. Isso não é nenhum problema. O problema isso não tem a questão do erro nisso, mas na questão do conectar do credenciamento não tem nenhum tipo de repasse de recursos entre o município e o consórcio. A Cláudia vai complementar. Para fazer um complemento, porque assim, cada especialidade ela vai ter uma lista de empresas que se credenciaram para aquela especialidade. Então, pode acontecer do município ter vários contratos de inexigibilidade com empresas diferentes. Tá? Então, uma determinada empresa apresenta 3 especialidades de X horas cada especialidade, o município precisa dessas e precisa de outras que outra empresa forneceu. Então, o contrato de inexigibilidade é com cada uma das empresas. Quando ficar, então, estabelecidos quais são as especialidades necessárias, a empresa vai oferecer, vai apresentar para o município as qualificações dos profissionais. Tá? Então, essa qualificação do profissional não é o Conectar que vai olhar. Quem vai olhar é o município, porque é o município que vai guardar essa documentação.
E uma outra coisa interessante que nós discutimos bastante, vamos dizer que uma determinada empresa apresente, sei lá, 30.000 horas para uma determinada especialidade. E eu tenha outras empresas além dela que também ofereceram. Para que não fique um monopólio, vamos dizer assim, dessa especialidade para a empresa, nós imaginamos que seria necessário rodar a empresa, né? Então, quando chegar no número de horas que a gente está estabelecendo de 1.000 horas, que seriam 4.000 consultas, essa empresa ela vai então para o final da lista, de tal forma que as outras empresas também possam ser contratadas e prestar o seu serviço. Então, foi mais ou menos por aí que a gente pensou. Lógico que a gente pode aprimorar isso, mas o conceito inicial é esse. Não, e é importante colocar também que essa questão específica da, da empresa apresentar os títulos de especialista, tudo, o município vai ver, mas para a empresa entrar no nosso credenciamento, para a empresa entrar no nosso credenciamento, o Conectar vai fazer uma análise documental, entendeu? É da empresa. Isso. A questão mais aprofundada dos títulos, da qualificação dos especialistas, dos- é a cidade que vai ver lá no detalhe de quando os profissionais forem atender as teleconsultas, não é isso? É porque, por exemplo, a empresa pode estar oferecendo 500 horas de atendimento em dermatologia e com profissionais diferentes, não é? Então, cada profissional vai ter que apresentar a sua qualificação, a sua certificação. Não, tá ótimo. Eu acho que hoje a gente apresenta um instrumento importante para as cidades. Mais uma vez, eu repito, ninguém está colocando a estratégia de saúde digital como salvação ou como resolver todos os problemas do SUS. Mas num mundo conectado, num mundo, no desafio que é garantir a atenção à saúde para a população, essa estratégia de saúde digital tem que ser, sem dúvida, avaliada. Tudo bom, bom dia. Não, que isso. Eu quero aqui anunciar a presença do Davi, do Ministério da Saúde, que já estava aqui entre a gente, representando, e da secretária de Saúde Digital, Ana Estela Haddad, presente aqui também nessa apresentação. Queria agradecer a presença, secretária, e só vou responder algumas perguntas aqui e depois a gente já faz questão. Não, mas depois a gente faz questão de passar a palavra, claro. Tem outra pergunta aqui que eu queria responder, que é o seguinte: eh, como que, como o Conectar vai garantir que empresas ofereçam uma quantidade de horas especialistas, por exemplo, para as cidades. Esse é um desafio. Esse é um desafio que nós temos. Esse credenciamento é um credenciamento em Campinas. Nós tivemos sucesso. Claro, uma cidade ela é grande, mas é uma cidade só. A partir de amanhã, nós teremos aí um desafio de divulgação para as empresas e para empresas de um profissional só que queiram disponibilizar suas horas para atendimento SUS. Quando nós falamos que na saúde digital o especialista do Acre pode atender o paciente no Rio Grande do Sul, você amplia muito, você amplia a possibilidade. Quando você coloca 3 períodos, podendo as consultas ser disponibilizadas no período noturno, até 21, 22 horas, também amplia a possibilidade, porque é uma, é uma possibilidade grande. Então, assim, nós temos agora 2 desafios: informar as cidades, e o segundo desafio, trazer as empresas, trazer os profissionais de empresas de uma pessoa só, para poder oferecer suas horas. Nós temos aí um mês para que as cidades, para que as empresas, para que todo o setor da saúde possa fazer suas sugestões, tirar dúvidas, possa também esclarecer qualquer questão do edital e, a partir de um mês, ele será efetivamente publicado definitivamente. Então, essa é a ideia desse mês, para a gente ouvir as perguntas e sugestões. Esse edital tem funcionado
em Campinas com sucesso, mas é claro que é um edital de uma cidade. Nós estamos pensando em várias cidades no Brasil, pensando na plataforma do Conectar com a Frente Nacional dos Prefeitos, e é um desafio. É um desafio, mas eu acho que é preciso enfrentar. O Conectar, através desse edital de credenciamento, ele vai ser um instrumento facilitador para que as cidades possam contratar os médicos especialistas e, eventualmente, generalistas para atendimento de teleconsultas, telemedicina, e, dessa forma, ampliar o acesso das pessoas, dos pacientes, às especialidades. Repetindo, todas as cidades convivem com filas de espera de especialidades, que, na minha opinião, como ressaltou o secretário executivo do Conasems, muitos com excesso de encaminhamento. Temos problema na formação dos nossos médicos, que acaba provocando um excesso de encaminhamento para os especialistas, e, sem dúvida, a estratégia de saúde digital pode reduzir esse encaminhamento, pode, ao mesmo tempo, qualificar essas filas, deixar na fila da consulta presencial somente o paciente que necessita da consulta presencial, e fazer, através da consulta digital, através da teleconsulta, muitas vezes tirar da fila um percentual grande. Mais de 80% dos pacientes que eram encaminhados para o alergologista em Campinas saíram da fila por consultas online, por consulta por telesaúde. Então, é uma estratégia que, como eu disse, não vai resolver o problema do SUS, mas ajuda com ferramenta muito no acesso das pessoas aos especialistas. Mais alguma consideração, Mauro? Eu vou passar a palavra para a secretária Ana Estela Haddad, para suas considerações também. Muito obrigada, doutor Dário. Eu queria iniciar cumprimentando e parabenizando o senhor como prefeito de Campinas e como presidente do consórcio Conectar. Também estender esse cumprimento à doutora Claire e parabenizá-los e reconhecer a importância da iniciativa que vocês estão desenvolvendo e fizeram para Campinas, e que estão generosamente oferecendo também ao consórcio Conectar, aos mais de 1.800, é isso? Municípios do consórcio Conectar. Queria cumprimentar o doutor Mauro Junqueira, secretário executivo do Conasems, também a Marcele, do município de Campinas, cumprimentar aqui o Davi, nosso diretor do Departamento de Saúde Digital, a Nara Franco, coordenadora de comunicação da Frente Nacional dos Prefeitos, e a Aline, né? Aline de Araraquara, é isso? Não, desculpe, não. Assessora aqui da Frente Nacional também, cumprimentar a Cíntia, que nos acompanha online. Queria começar justificando o meu atraso. Eu estava com a agenda prevista para estar com vocês, mas estava hoje acompanhando o ministro numa agenda com o presidente, e a agenda atrasou, então foi em cascata o atraso. E dizer que é muito oportuno o fato de vocês estarem colocando em consulta pública por um mês o edital, entendendo que podem surgir dúvidas, situações que podem levar até o aperfeiçoamento do ato. Sempre é possível, porque a gente pensa, às vezes, para um município, quando a gente pensa para o Brasil todo e pensa a diversidade das nossas realidades, né, isso pode contribuir. Nós também vamos ficar atentos e relendo, como já fizemos, então eu queria também ressaltar assim, assim, o gesto bonito e correto e generoso que o Conectar teve de trazer a proposta e convidar o Ministério da Saúde para EMS. Então, estamos muito felizes e confortáveis, tanto o Ministério da Saúde quanto o Conasems, desculpa, mas acho que o Mauro deve ter falado nessa direção, de estarmos junto com vocês apoiando essa iniciativa. Ela é uma iniciativa que se soma e que é muito oportuna no momento em que nós estamos com duas iniciativas muito importantes no SUS. Uma certamente, acho que já mencionado aqui, o programa Mais Acesso a Especialistas, e a outra é o próprio programa SUS Digital, que nesse momento em que a gente está
se debruçando sobre os 120 planos de ação para a transformação digital das 120 macro-regiões de saúde, a gente já percebe, já sabia e confirma essa percepção de que nós vamos precisar de um corpo de profissionais especialistas para, por meio da teleconsulta, complementar as ações presenciais e, em especial, em locais de vazio assistencial, mas não só, porque a gente não tem no Brasil, como não tem no mundo, os especialistas e a distribuição de especialistas na quantidade e por especialidade necessário. O perfil socioepidemiológico da população ele é variável no tempo e geograficamente, e é muito difícil fazer essas demandas e ofertas se encontrarem perfeitamente. Então, a iniciativa é extremamente relevante, e o que eu acho talvez importante de dizer, do nosso ponto de vista do Ministério da Saúde, é que, junto com a oferta dos teleconsultores, certamente nós estamos numa discussão de plataformas, porque o teleconsultor ele se comunica através de uma plataforma, dos prontuários eletrônicos e da interoperabilidade do prontuário eletrônico com a Rede Nacional de Dados em Saúde, e da própria plataforma de telesaúde, porque a gente não pensa mais nem uma porta aberta espontânea para o usuário, sem ele estar referenciado à atenção primária à saúde, sem ele estar referenciado a um acompanhamento longitudinal, e aí a especialidade faz sentido nessa lógica, e sem a gente pensar o desenho de fortalecimento da rede de atenção, né, da integração das informações, da tomada de decisão baseada nas melhores evidências, quer dizer, todo um processo que é construído de uma maneira integradora. E, certamente, o conjunto de teleconsultores vem nesse contexto, que se soma com um conjunto de outras ações que estão hoje em curso, tanto no programa SUS Digital, quanto em outras ações do Ministério, e que Campinas construiu também nessa lógica, porque a gente pôde acompanhar. Muito obrigada. Muito obrigado, secretária Anistela. No início aqui da apresentação, nós já ressaltamos e agradecemos o Ministério da Saúde. Nós tivemos em reuniões lá e fizemos questão de discutir com o Ministério da Saúde, tanto com o CONASEMES, e esse mês de consulta pública é importante, tanto que nós colocamos aqui que o valor da consulta, da hora do especialista, a gente avaliou em torno de 200, 210, 220, mas não fechamos ainda para aprofundar nesse estudo. Até foi objeto de pergunta aqui se poderia ser regionalizado. E a gente explicou que, como se trata da possibilidade de um médico em qualquer lugar do Brasil atender um paciente em qualquer lugar do Brasil, não teria como você regionalizar. Queria agradecer também a presença do Gilberto Perry, que é secretário executivo da Frente Nacional dos Prefeitos, agradecer, como vice-presidente da Frente para a Saúde, agradecer à Frente nessa parceria com o Conectar, que está já finalizando a plataforma, que será divulgada às empresas credenciadas a partir do mês que vem, quando vencer esse mês de consulta pública. Então, eu agradeço essa parceria e eu quero sempre colocar o Conectar à disposição do Ministério da Saúde e também do CONASEMES. O Conectar é um consórcio público e, nesse caso, dos credenciamentos e também das atas, o Conectar mudou um pouco a sua maneira de atuar. Nós não vamos fazer gestão dos recursos, nós não vamos contratar os profissionais, as empresas aqui, nós vamos ter uma plataforma que faz a seleção e explica e detalha o passo a passo para cada município fazer o seu contrato, fazer toda a sua burocracia para poder viabilizar. Foi perguntado aqui também, secretária, se a gente ia indicar plataformas, e nós dissemos que não. O Conectar, até pela complexidade que é, nós temos a plataforma do ESUS e muitas plataformas no mercado, mas cada cidade tem o seu tamanho, a sua característica, então o Conectar não vai entrar na questão de indicar plataforma A, B ou C.
cada cidade vai ter que achar a plataforma de acordo com a característica da cidade. Campinas é uma cidade grande, 70 unidades básicas de saúde, 3 hospitais próprios, teve uma plataforma um pouco mais pesada. Agora, são cidades que são menores, têm menos dados, têm menos complexidade também. Então, a cidade, o Conectar não vai entrar, não vai sugerir plataforma nesse sentido. Então, eu agradeço muito. Durante o mês subsequente, nós estamos abertos a todas as sugestões, seja dos municípios, das entidades, como o Conasems, do Ministério da Saúde, principalmente. Antes de nós fecharmos o valor, a gente entra em contato com o Ministério da Saúde, com o Conasems, para fechar o valor da consulta do especialista, para que a gente tenha um valor consensuado. Não que nós não estamos transferindo responsabilidades, a gente quer discutir para poder ter um valor que a gente acha que seja um valor que é possível contratar especialista. É claro que o gestor público quer contratar, pagar o mínimo possível. Se dependesse de mim, eu queria de graça, mas a gente tem que remunerar de acordo para ter possibilidade do profissional. Tá? Então, eu queria, a gente vai, a palavra está aberta, a gente vai caminhando já para o final, tem só vou responder 3 perguntas aqui. Tá? Tem uma pergunta que fala o seguinte: quais serão os próprios editais do Conectar que tá sendo estudado? Então, já vou adiantar aqui 2 editais que nós estamos, 3, na verdade, 3. Tem o edital de uma ata de compra de medicamentos, que está sendo discutido, inclusive, pelo prefeito de Caruaru, para fazer atas regionalizadas, né? Porque, como a questão do fornecimento do medicamento é questão logística, não dá para você fazer uma ata para o Brasil inteiro. Então, o prefeito de Caruaru, o prefeito Rodrigo, está liderando, junto com a Cíntia, uma publicação de uma ata de medicamentos, mas também do mesmo formato. O Conectar não vai passar dinheiro, ele publica a ata e os municípios aderem e fazem um contrato diretamente com ou a indústria farmacêutica ou distribuidores. Outra ata importante aí vai ajudar muito na estratégia do Ministério da Saúde em relação aos especialistas, é o edital de contratação de teleconsultoria. Teleconsultoria. Hoje nós estamos falando de atendimento só de teleconsulta do especialista e do generalista. Nós estamos discutindo qual seria o valor de um laudo, se seria através de laudo ou de hora, porque assim, a consulta com o especialista, ele tem que estar tal hora atendendo aquele paciente que foi agendado. A teleconsultoria, que lá em Campinas a gente chamava de teleinterconsulta, mas acho que teleconsultoria ficou um nome mais adequado. A teleconsultoria, nós, aliás, vamos consultar o Ministério também, do Ministério da Saúde, e consultar o Conasems. Qual seria o valor de uma teleconsultoria de um especialista? Esse é um desafio que nós temos, mas praticamente, só falta esse valor e alguns detalhes para a gente publicar a teleconsultoria. A teleconsultoria, do meu ponto de vista, é uma estratégia fundamental para estancar o excesso de encaminhamento do especialista. Estancar, porque eu sou médico, trabalhei em centro de saúde, trabalhei como especialista em hospital, em ambulatório. O médico do centro de saúde, muitas vezes ele é pressionado, como o próprio Mauro falou, o paciente chega e fala, eu quero ir para o especialista, eu quero ir. Ele está lá e ele encaminha. Ele está lá com o paciente no centro de saúde, ele encaminha. À medida que ele tem a possibilidade o médico da unidade básica de saúde, de fazer uma consultoria, uma consulta, uma pergunta, sei lá, para o especialista, ele pode conduzir aquele caso sem a necessidade de encaminhar. Então, nós estamos discutindo, vamos consultar o Ministério sobre o que o Ministério acha que vale um laudo de uma teleconsultoria de um especialista. Sabendo esse valor consensuado, nós vamos publicar, porque é uma estratégia fundamental. E, principalmente, nós vamos discutir a teleconsultoria síncrona e assíncrona. A síncrona, a gente acha mais complicado, porque o especialista tem que ficar à disposição no mesmo momento que o clínico geral, o generalista, pergunta. A teleconsultoria assíncrona, ele tem um prazo para responder. Então, ele pode responder aquilo à noite, na hora que ele quiser. Então, a gente acha que a teleconsultoria assíncrona ajuda muito. Então, logo, logo, nós estamos prontos para publicar esse credenciamento de teleconsultoria síncrona e assíncrona. E, para finalizar, secretária,
Mauro, Gilberto, nós estamos também em estudos para fazer o credenciamento para contratação de outros profissionais, nutricionistas, enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, profissionais para também saúde digital, para teleconsulta. Isso é uma estratégia que nós vamos também discutir. Lá em Campinas estamos discutindo isso há muito tempo, e é uma estratégia importante de você ter um atendimento multidisciplinar, digital, e com uma observação importante, sem competir com a estratégia da equipe multidisciplinar que tem nas unidades básicas de saúde. Não é competição. Essa equipe multidisciplinar das unidades básicas de saúde, que eventualmente, encaminharia para um segmento de teleconsulta. Então, não competiria, seria uma complementar à equipe multidisciplinar das unidades básicas. E nós estamos discutindo, e também vamos ouvir o Ministério, o CONASEMS, o valor da consulta. Da consulta. Quanto a gente pode colocar um valor médio no Brasil de 1 hora, por exemplo, uma consulta com psicólogo. Aí, no caso, a gente vai discutir se cada profissional teria um valor hora, o nutricionista, o fisioterapeuta. Aí muita gente pergunta, mas o fisioterapeuta não precisa de fazer o exercício? Não, tem o fisioterapeuta do paciente grave, paciente que tem problema, e tem aqueles fisioterapeutas, aquelas fisioterapias que são de orientação, pode ser feita. Então, claro, mais uma vez repetindo, a gente não acha que a telesaúde vai resolver, que a saúde digital vai resolver, mas é o instrumento que tem que ser utilizado. Então, esses são os 3 próximos passos do Conectar, que estão bem adiantados, que a gente logo está também publicando. E vamos, mais uma vez, repetindo, a gente vai consultar o Ministério, consultar o CONASEMS, para ouvir opiniões sobre, principalmente, os valores aí, para a gente poder ter um valor justo, um valor bom para o poder público e bom também para o profissional. Nós vamos passando para a finalização. Eu queria, para consideração final, o Mauro do CONASEMS. Não, para consideração final, depois a gente passa para o secretário. Tudo bem. Bom, primeiro, mais uma vez, elogiar a iniciativa, né? Eu te disse mais cedo, secretária Anistela, já te cumprimentando também, que essa é uma iniciativa que casa muito bem com um programa Mais Especialidade, né, do Ministério da Saúde. Eu acho que é uma oferta muito interessante, uma experiência exitosa de Campinas, e a gente vai acompanhar, né, apoiar a iniciativa, acompanhar, debruçar sobre os editais também, né, e conte com o CONASEMS para essa divulgação. É mais um processo que vem fortalecer o Sistema Único de Saúde, né, e tentar vencer essa barreira que nós temos, que é o acesso ao especialista, né? Os especialistas, nós temos um número que está aquém da necessidade da população e, além disso, né, muito concentrado na região sul-sudeste do país, né? Então, acho que isso vai ajudar muito as regiões, os vazios assistenciais do nosso país. Muito obrigado, Mauro. Gilberto também quer dar um palpite aí. Não, palpite e saudar, secretária Mauro, a presença aqui na FNP. A primeira coisa é feliz com uma mesa que tem 4 homens e 5 mulheres. Finalmente, as senhoras, né? Porque, em geral, as cidades são governadas por homens, né, prefeito Dário? Mas lá em Campinas tem há muita mulher. Desse equilíbrio muito grande, em geral, nesta sala, em outras, mas a Aline é uma persistente defensora, né, da igualdade de gênero e aí, contando a Cíntia, então a maioria está asseguradíssima, Cíntia. Mas saudar a sua presença, agradecer, pedir desculpas, obviamente, né, porque eu não pude acompanhar a reunião dos senhores, mas tive compromisso com 2 ministras, que coisa bacana também, né? E, por coincidência, encontrei o prefeito Edinho, ex-prefeito de Araraquara, que mandou um abraço. Falei que estávamos juntos aqui, ele mandou um abraço dizendo que ficou orgulhoso de saber que o Conectar está dando novos passos, né? E que ele, tão bravamente, assim como outros prefeitos, Jean Loureiro, João Campos, né? Foram precursores dessa história, né? Tão bonita, e agora abraça isso com tanto entusiasmo, tanta competência, e tanto conhecimento, e ser de uma cidade, né, que tem o que entregar, que é Campinas, né? Então, secretária, Mauro, recepcionar a Clair e Marcele aqui de Campinas também, o Davi
do Ministério. É uma satisfação tê-los aqui, em nome do prefeito Eduardo Paes, presidente da Frente Nacional de Prefeitos, que, vamos dizer assim, faz uma presidência na FNP de forma muito descentralizada e dizendo assim, Gilberto, fale para o vice-presidente da área cuidar desse assunto. Eu tenho o Rio de Janeiro e a presidência da frente e o mundo, né? Então, a saúde está em excelentes mãos com o prefeito Dário Saad e com outros prefeitos também, que ele vai se reunir à tarde, da diretoria da área de saúde da FNP. Então, temos aí um futuro bastante promissor aí para tentar processar essa pauta tão importante para as cidades, né, Cleir? Muito obrigado pela presença, viu, secretária? Secretária Nistela, para as considerações finais. Muito obrigada, doutor Gilberto. Eu agradeço. Prefeito Dário, faria duas breves considerações antes de terminar. A primeira, com relação às plataformas de teleatendimento, a nossa secretaria, a CEIDIG, coordenou um trabalho e que deverá ser publicizado brevemente, em que a gente procurou fazer uma análise de várias plataformas existentes e de determinados padrões e características que uma plataforma ideal e de qualidade deva alcançar. Eu acho que esse trabalho, para além da gente recomendar uma ou outra plataforma, se a gente puder influenciar no sentido positivo o mercado para que se busque uma qualidade e um padrão de segurança, de atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados das plataformas, eu acho que é muito importante que a gente faça isso, que a gente ofereça isso aos municípios e que as secretarias municipais de saúde estaduais estejam atentas a esses critérios e padrões na hora de escolher a plataforma a ser utilizada, assim como a interoperabilidade também, a possível integração com o prontuário eletrônico, que é uma coisa que eu sei que Campinas buscou, né? Porque se a plataforma está integrada ao prontuário, a gente tem uma segurança, uma facilidade ainda maior de, durante a consulta, ter dados, informações que a gente precisa do paciente e registrar os dados da própria teleconsulta. Uma outra questão que eu acho que a gente traria como sugestão, prefeito Dário, é que, ao trabalhar os editais e, inclusive, ao trabalhar até conceitualmente teleconsulta, teleinterconsulta, teleconsultoria, nós pudéssemos todos nos alinharmos com a normativa vigente do programa SUS Digital. Então, nós temos uma portaria, que é a portaria 3.691 de 2024, que é a portaria que estabelece a estratégia de telesaúde no âmbito do programa SUS Digital. Então, por que é tão importante? Porque quando a gente vai contabilizar isso nos sistemas, e hoje a gente já adequou os sistemas do Ministério, o SIGTAP hoje já traz essa denominação adequada à normativa, nós podemos, no país inteiro, contabilizar coisas da mesma forma, né? O que nós estamos contando? Se a gente mistura os termos ou considera de forma diferente, nós vamos ter problemas depois na hora de estudar impacto, de analisar, até de remunerar. Quando a gente. Então, assim, só esclarecendo um pouco para quem está nos assistindo, que a gente considera a teleinterconsulta quando a comunicação entre dois profissionais remotamente se dá na presença do paciente. Então, nesse sentido, ela é sempre síncrona, porque ela se dá durante uma consulta presencial com o paciente. E a teleconsultoria, de uma forma mais ampliada, é sem a presença do paciente. Ela pode ser síncrona, né? Esses profissionais vão estar se comunicando online ao mesmo tempo, ou assíncrona, se ele vai enviar dúvida pela plataforma e vai receber, no prazo de 72 horas, se não for urgência, assim está na normativa, a resposta. Então, se a gente puder padronizar e parametrizar dessa forma as denominações, eu acho que também facilita todo o processo e a própria comunicação e planejamento em todo o país. No mais, é parabenizá-los por esses avanços que vocês vêm fazendo, e eu acho que o trabalho do Consórcio Conectar e o apoio também da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos vem somar com o esforço do SUS, né? Então, parabéns e muito obrigado pela parceria. Muito obrigado, secretária. Em relação à questão da plataforma, nós estamos à disposição do Ministério
porque nós avaliamos como consórcio que a gente não tinha não digo competência, mas não tínhamos conhecimento técnico aprofundado para validar ou não a plataforma, para poder opinar. Então, a gente achou melhor trabalhar no instrumento jurídico de contratação dos profissionais. Mas o Ministério da Saúde, definindo os critérios, definindo as questões técnicas, a gente vai estar junto. Então, para a gente, só não entramos nessa história porque a gente ficou preocupado. Falou, olha, nós vamos definir um tipo de plataforma A, B ou C. Esse mercado é um pouco barulhento, ele é um mercado um pouco agressivo. Então, a gente achou melhor deixar para cada município. Mas se o Ministério tiver diretriz do ponto de vista técnico, pode contar com o consórcio que nós vamos estar junto. E em relação a essa parametrização da lei da saúde digital, pode deixar que a gente vai trabalhar dessa maneira para unificar aí a linguagem, unificar os procedimentos e repetindo, para esses próximos credenciamentos, nós vamos ouvi-los antes, tanto com o Conasemos, para a gente definir junto os valores, critérios, tipo de procedimento, aquilo que a gente quer facilitar para o SUS. Então, mais uma vez, eu quero agradecer aqui a equipe do Conectar, em nome da Cíntia, a Carair, a Marcela, em nome da equipe da Prefeitura de Campinas, agradecer o Gilberto da FNP, que está sendo parceiro aqui, a Aline, o Davi, a Nara da comunicação, e agradecer os parceiros importantes aqui, o Conasemos, o Mauro, deixa um abração para o Richan, a secretária Ana Haddad, agradece ao ministro Padilha também, e tenho certeza que o Conectar pode ser um instrumento que vai ajudar o Ministério da Saúde, ampliando o acesso às especialidades para os pacientes em todo o país. Muito obrigado, está encerrado a apresentação. Obrigado.